mas a gente viu que foi um movimento ali, mais um voo de galinha, né? Porque bateu 7,25, a inflação começou a acelerar, e o que a gente viu, né? Nos anos de 13, 14, 15, principalmente, né? Pô, uma subida muito grande da taxa de juros, que chegou lá a mais de 14%. Então, o mercado ele sofreu, né? Em momentos de elevação de taxa de juros, naturalmente, daí não só no Brasil, mas lá fora a gente está vivendo alguma coisa bem parecida com isso nos 2 últimos anos, os ativos de risco eles tendem a sofrer um pouco mais, porque você tem lá um comparativo, né? Um competidor natural com uma rentabilidade maior. E depois, de 2016 para frente, até 2019, né, um pouquinho antes da pandemia, a gente viveu efetivamente o período que foi o ciclo de ouro, né, em termos de valorização dos fundos imobiliários, combinado por 2 fatores principais. Né? Queda de juros, o juro caiu lá dos 14,25 para pouco antes da pandemia, a gente já tinha uma Selic a 4,25. Lembra? Um pouquinho antes ali, né? E durante a pandemia, né, o juro chegou a perto dos 2. Né? Então, esse movimento atraiu então, um grande crescimento da indústria em quantidade de investidores, foi ali nos anos de 18, 19, principalmente, né? Quando você tinha ofertas de fundos imobiliários, tinha rateio, né? O investidor ele não conseguia entrar, muitos fundos e um fluxo muito grande para essa indústria. A gente pode dizer que de 19 para cá, que dá exatamente esses 4, 5 anos, né, Guilherme, que você comentou, vamos fazer um paralelo também com os outros ativos, né? Não só de risco, mas de renda fixa também. Se o investidor tivesse entrado em 2019 comprando, né, hoje está lá o IPCA mais 6,25, naquela época, a taxa do Tesouro IPCA mais era muito mais baixa do que Chegou IPCA mais 3,5? 3, dependendo do prazo ali, 2,80, 3. Então, se o investidor tivesse, né, lá naquela época, comprado esse título a 2,80, 3, hoje, se ele fosse ver o resultado dele... Era melhor nem ver. Não estaria também muito, né, feliz, né? E Bovespa, a gente sabe que teve com altos e baixos, também acabou, né, sofrendo. Então, basicamente, nesse período aqui, você estaria bem na foto do CDI, né, que foi lá dos 2 para os mais de 13%, e dependendo do período ali também no dólar, né? Porque o dólar também deu uma valorizada. Então é muito difícil, né? Eu acho que aqui programas como esse aqui ajudam também, né, o investidor. Eu acho que não tem aquele negócio do 880, né? O strike ou canaleta, assim, não dá para nem ir tudo para um determinado ativo, nem para outro. Então, renda fixa tem o seu valor, então dá para ganhar bastante dinheiro com esses movimentos de renda fixa, quando você tem redução de taxa de juros, queda desses, né? Assim, muito difícil, talvez, o investidor que está comprando hoje a 6,25, mais IPCA, perder dinheiro a médio prazo, né? Porque ele está tendo uma defesa importante ali de um juro real acima dos 6%. Então, não dá para falar só dos fundos imobiliários, a gente tem que falar de todos esses ativos. E de uma forma geral, acho que o fundo imobiliário hoje ele tem muito mais segmentos disponíveis para o investidor. Os fundos de papel, né, que são os fundos que têm lá lastro em renda fixa, né, são recebíveis imobiliários, também acabam tendo uma volatilidade, uma oportunidade interessante daquele investidor que não quer correr o risco só de renda variável, então ele tem uma componente de renda fixa importante. Então, acho que os fundos imobiliários, né, a quantidade de investidores, o Ricardo também, quando começou a olhar esse mercado aqui, a gente não tinha nem 100 mil investidores. Hoje a gente está falando de 2 milhões e 700 mil investidores. Então, eu acho que é um caminho sem volta, tá? Acho que com altos e baixos aqui, acho que hoje você tem, o investidor ele tem muito mais alternativas, veículos e viu o valor, né? Para quem já teve um imóvel diretamente e teve que tocar lá, gestão de inquilino saiu do apartamento, você tem que dar que ele pega um inquilino ruim, esse cara nunca mais sai do fundo imobiliário, cara. Seja num investimento, às vezes, ativo, né? Eu comprei lá um prédio na planta, voltado para renda de locação, e eventualmente, né, o resultado não foi o esperado, aquele que estava no prospecto ali do corretor, falou, o negócio vai dar 1% ao mês, e a gente vai ver que é difícil dar 1% ao mês, né, no tijolo, seja um imóvel que foi herdado, né? Muito comum você ver, né, famílias que herdam imóveis que são basicamente um fardo ali, né? Porque tem custos, né? Você às vezes não tem dinheiro para investir, para deixar aquele ativo, né, mais atrativo para inquilinos. Então, eu acho que o fundo imobiliário é um veículo que
tem muito mais vantagens, além da primeira que vem na cabeça, que é sempre aquela isenção sobre os rendimentos distribuídos, né? Que é sempre E a cada X anos a gente sempre tem o fantasma, né? Se vai voltar ou não, né? Ou vamos implementar a tributação nos fundos imobiliários. Então, acho que é um veículo que, em janelas de tempos maiores, né, para o investidor, é interessante manter na carteira. Né? Legal. Tem alguns pontos que o Felipe colocou muito bem. Quem comprar renda fixa agora, o IPCA mais 6,25, 6,30, whatever, carregar durante um tempo, dificilmente vai perder dinheiro. E isso é uma verdade. Mas, da mesma forma, a gente olha diversos fundos imobiliários negociando ali, especialmente fundo de tijolo, quando você olha, né, o valor pelo qual o lastro está negociando o metro quadrado, né, que para quem for genuinamente investidor de pelo menos médio prazo, né, vai ganhar dinheiro com aquilo, porque você está comprando por um valor por metro quadrado que não faz sentido. São muitos imóveis ali sendo negociados ao chamado abaixo do custo de reposição. Né? Ou seja, você não consegue replicar mais aquele ativo neste valor pelo qual você está pagando. Né? E a gente está falando de alguns ativos... Calma aí. Só para eu entender, então, um imóvel sendo negociado abaixo do custo de reposição. Do custo de reposição é como se... tá saindo... O valor está sendo negociado aqui. Se eu agora pegasse meu dinheiro, comprasse um terreno, construísse um prédio igual, ia sair mais caro. Peguei todas as cotas do fundo imobiliário, todo mundo transformou aquilo em dinheiro. Certo. Peguei esse dinheiro, eu consigo reconstruir este portfólio? Não consigo. Boa. A valor de mercado hoje. E são diversos fundos que negociam com essa característica. Então, tudo isso para dizer, porque esse momento de renda fixa IPCA mais 6... Esse IPCA mais 6 ele funciona como um centro de massa, né? Ele vai atraindo os investidores. E realmente é muito bom. Mas existem outros ativos também que estão em posições de preço que têm uma capacidade de destravar valor mais adiante muito boa. Fundos imobiliários estão nessa situação também. Sim. Então, aquilo, né? Nem strike, nem canaleta. Não adianta você querer fazer a sua concentração agora em IPCA mais 6 e falar, não, lá na frente eu vou para fundo imobiliário. Só que lá na frente você não vai encontrar as oportunidades que você está vendo hoje.